O que o Inter pode tirar dessas 3 derrotas consecutivas na reta final do campeonato? E, acima de tudo, de maneira mais ampla, o que fica dessa temporada, Diogo? Eu estou escrevendo aqui para 0 Hora que essas derrotas podem ter sido curativas para o Inter. Curativas. Estava se desenhando um quadro ali que o campo oferecia. Eu acho lícito isso, né? 17 rodadas sem perder, de que o Inter, olha, daqui a pouco se mantivesse todo mundo, umas pequenas lapidações ali, estava condenado ao êxito. Podia encarar 2025 para ganhar de todo mundo, para disputar com todo mundo. E não é assim, o mundo não é assim, né? Estou falando agora porque eu disse no sala de redação antes, o Vaguinha testemunha estava aqui. Qual é o atacante de lado forte que o Inter tem? É o Wesley. Qual é o outro? Não dá para dizer que o Wanderson está na mesma prateleira do Wesley. Se não tem o Wesley, quem é que faz essa função? Quem faz? Então, e o dia que não tiver o Wesley, que tiver um problema com ele, como é que vai ser? Né? A gente vê os outros times que disputam para ganhar terem alternativas, terem mais de um jogador de lado. O Inter tem um, que é o Wesley, que o Wanderson não dá conta do recado. Acho que já está claro isso. Né? Não tem o Alan Patrick. O Gabriel Carvalho deveria receber mais oportunidades, porque ele é o jogador para tentar ser o cara diferente, mas é um menino ainda. O Inter perde mecânica, perde cadência. Não é o mesmo sem o Alan Patrick. Quem vai substituir? O Alan Patrick não vai aguentar jogar todas as partidas. Então, talvez esses jogos, inclusive este jogo de hoje, essa derrota, ela seja curativa. Tire o Inter daquele sonho, daquela ilusão de que está pronto e condenado ao êxito e o Roger vai fazer um acerto atrás do outro. O Roger não é mágico. Olha, ele acertou, ele conseguiu encaixar o Bernabé, ele encontrou o Bruno Gomes, ele colocou o Thiago Maia mais para frente. Né? Ele conseguiu deixar o Valência na reserva sem fazer birra, mas, gente, ele também não é mágico. Não dá para achar que ele vai, tudo que ele coloca funciona e as coisas vão acontecer por osmose. Então, acho que essas derrotas, elas podem colocar o Inter assim um pouco um choque de realidade para encarar, começar a temporada sabendo que precisa contratar, precisa garimpar jogadores, precisa manter. E não correr o risco de assim ser picado pelo vírus, pelo um toque de soberba, o vírus da soberba, né? Eu acho que isso aí vai ser importante para o Inter. O trabalho que o Roger fez é excepcional, não me canso de dizer, o atalho que o Roger conseguiu fazer, pegando uma desorganização completa e um trabalho mental assim que estava em frangalhos do Inter. E ter colocado o Inter na Libertadores, inclusive o fato de perder 3 partidas e continuar da Libertadores direto é um indicativo do que ele conseguiu, é quase um milagre o que ele conseguiu, né? Hoje ele não tinha muitos jogadores titulares, como bem disse o Vaguinha, e a gente tem que dar esse desconto, mas é essa a questão para o Inter agora, a régua do Inter subiu, a questão é como será quando não tiver alguns titulares, ele vai ter que fazer um enfrentamento, suportar um jogo, um campeonato. E me parece que é isso que essa reta final do Inter sinaliza. O jogo de hoje, ele mostra muito claramente, o Borré falou ali por alto, Vaguinha, olha, só posso lidar com o que eu estou vendo. Borré e Valência não se acertam juntos, eles não conseguem jogar juntos. Quando não tiver um jogador criativo por trás deles, aí menos ainda, né? Eles ficam completamente apartados do jogo, né? Então eu acho que essas 3 últimas partidas aí, elas oferecem um choque de realidade bem importante para o Inter. A evolução do Inter foi enorme, mas para evoluir um pouquinho mais e chegar lá na prateleira dos grandes, que disputam título, né? E não só assim grande em tamanho como é o Inter, aí vai ter que ser preciso um pouquinho mais de humildade e o Inter ter a consciência de que ainda falta. E não é pouco, falta bastante. Vaguinha, a impressão que passou nessa reta final de campeonato é que o Diogo fala da corda esticada, o Roger falou também, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do Roger, de que quando o Inter tomou a pancada contra o Flamengo e que não dava mais pro sonho do que era quase inatingível do título, afrouxou a corda. Aquela coisa assim, aquela soltada na corda, sim, aí no nível dos adversários que tinha pela frente não deu. Eu concordo com o Diogo, eu acho que o choque de realidade ele existe, mas já há algum tempo. A minha discordância é que não precisou o Inter perder os 3 jogos para entender que a diferença ela já existia. E ela vai continuar existindo. A diferença para Botafogo, para Palmeiras e para Flamengo, eu cito esses 3, ela vai continuar existindo. Por quê? Os caras têm mais dinheiro, eles vão perder pouco e ainda vão agregar.
E o Inter deve perder jogadores na janela e tal. E já existia uma diferença. Eu tô com um paninho na mão aqui. Ah, tá com um paninho, é? Eu tô com um paninho na mão porque eu não pego esse recorte dos 3 jogos. Não há anormalidade nenhuma nas derrotas do Inter. Nas 3 derrotas. O Inter perdeu pro Flamengo no Maracanã por 3-2. Sim. Resultado absolutamente normal. Bom, tomamos 3-0, fomos amassados no primeiro tempo. Sim, mas a história do jogo conta uma recuperação. Derrota, perdemos. Botafogo em casa. Perdemos pro campeão da Libertadores, pro campeão brasileiro. E não merecíamos a derrota. Porque o Inter jogou pra, no mínimo, empatar contra o Botafogo. E hoje, se tu vai com um time completo contra o Fortaleza lá, é muito difícil. Quem ganhou do Fortaleza lá esse ano? Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Se tu vai com o time completo lá, tu perde o jogo. Ou, perde o jogo não. Tu vai ter dificuldades pra ganhar o jogo, tá? Tu foi com um time misto hoje. E perdeu o jogo. Ah, o 3-0 é impactante, o resultado é impactante. Mas não tem nenhuma anormalidade, na minha opinião. O que fica? Porque o torcedor do Inter quer títulos. Então eu não tô sendo aqui conformista e não quero me acostumar com não títulos. É que o Inter tem que lidar com a questão de que perder assim em sequência não é normal. Não pode ser normalidade perder pro Fortaleza por 3-0, mesmo com desfalques, porque o ano que vem... Mas onde tá a normalidade da derrota, Diogo? Não tem? Não tem justamente por isso, mas esse é o problema. O problema é ser normal isso acontecer. Mas disse, Diogo, Wagner, que o jogo para analisar nessa reta final de derrotas é o do Botafogo. Que ele disse que ele vai analisar, Jory. Mas que ele acha muito, muito importante você fazer uma análise do ele cita isso, o corpo do campeonato, onde ele conseguiu aquela sequência de 16 jogos de invencibilidade. É isso que com o Inter jogando, Wagner, com a corda esticada. É isso que eu tô tentando fazer aqui. Não, mas aí nós fechamos. Eu não vou recortar 3 derrotas pelo número das derrotas. O Inter terminou o campeonato com 3 derrotas. As derrotas, se tu coloca elas espalhadas dentro do campeonato, elas são derrotas normais, gente. Normais. Que tu pode colocar na conta. Fortaleza lá, ninguém ganhou. Flamengo no Maracanã, quem é que ganhou do Flamengo no Maracanã? Poucos. E Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América. É óbvio que eu quero que o Inter pare e recupere o caminho das vitórias, as grandes conquistas, e para isso vai precisar ganhar desses caras. Isso, aí que eu quero chegar. Entendeu? A minha proposta é de subir a régua. Claro. Eu tô contigo, acho que a gente tá dizendo a mesma coisa. Perfeito. O que o Roger fez, agora, não existe agora esse sim, ano. eu já recebi contatos aqui de amigos colorados. Eu sempre cito os meus amigos colorados, porque eu sei que tem no chat, daí tem o mais exaltado e tal. Mas eu tenho amigos colorados que montaram em cima do cavalo do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse chegaram. Não, aí não. A base já foi, essa base não serve, porque não tem ninguém da base. O Roger já perdeu 3 seguidas, já não vai ganhar o gauchão, porque tem que contratar todo mundo. Essa direção vai perder não sei quem. Não, pera só um pouquinho. Não, o recorte não é esse. Essa não é a impressão que o Inter tem que deixar para 2025. Ou que tem que ficar para 2025. Aí eu assino contigo. Não é. O recorte é pós-enchente. O que aconteceu pós-enchente? Aconteceu uma dificuldade para engrenar e depois engrenou. Em um trabalho que é sólido, com o Roger, com o Paixão, com o D'Alessandro e com os jogadores que formaram uma base que sim, Diogo, é insuficiente para conquistar títulos. É insuficiente. Para brigar, talvez com um trabalho de pré-temporada a gente possa brigar. Mas vai faltar um detalhezinho aí pra gente conquistar títulos e esse detalhezinho a direção tem que resolver.